Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Professor Tenório para mais uma aula. Hoje, nossa aula de arte. Tá? Essa aula será dividida em duas etapas, vou logo avisando. Essa será uma parte introdutória, depois nós iremos falar um pouquinho sobre a modalidade abstracionismo, tanto na Rússia quanto na França, depois Estados Unidos e Brasil, né? Chegando aqui nas terras tupiniquins e vendo no que é que dá essa modalidade artística dentro desse campo equatorial, tá bom? É, Como eu falei, né? Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre abstracionismo ou arte abstrata, tá bom? Eu coloquei como título da aula Tendências à Abstração. Por quê? Porque é um movimento, na verdade, que se leva ao abstracionismo, né? Tanto o cubismo, fauvismo e por aí vai, o próprio impressionismo. O artista aqui comentado, que será o Kandinsky, né? Ele tem tendências primeiramente ali ao impressionismo, né? Ele não só conhece, mas se inspira muito, né, num cara chamado Monet, Claude Monet, que é um artista também famosíssimo do impressionismo, certamente vocês devem conhecer. E se não conhecia, a gente vai apresentando por aqui aos pouquinhos. Beleza? Feita essa introdução, vamos lá para a nossa aula sobre tendências ao abstracionismo ou abstração, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Oi? Oi. Tá aqui, gente, tendências à abstração, o abstracionismo. O abstracionismo, conhecidamente, ele é marcado principalmente a arte abstrata, né? A arte abstrata em tela. Ela é marcada muito por uma predominância das formas geométricas, mas não só. Como veremos à frente, existem duas grandes vertentes do abstracionismo, que é a vertente lírica e geométrica. A lírica é mais parecida com esse plano de fundo, ou essa imagem que está aqui exposta. Mas lá na frente a gente conversa um pouquinho, eu coloquei um slide sobre isso, e a gente vai tentar ver aos poucos o que se dá e o que se tenta, né, colocar como arte abstrata, principalmente na modernidade e na pós-modernidade, ok? Para isso, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre arte e representação. Por que arte e representação? Bem, gente, nós entendemos que a arte, assim como a cultura, né, ela é um desenvolvimento de uma sociedade. Nós estudamos arte e percebemos, eu falo muito aqui, que a arte ela é muito influenciada e influencia muito o seu tempo e seu espaço histórico. Por isso que eu coloquei aqui arte e representação. Por quê? Primeiro que ela deriva muito de sua cultura, a cultura do momento e a cultura espacial, geográfica, determina muito o que se é arte. Por exemplo, eu coloquei aqui como um critério artístico cultural a Vênus de Willendorf, né? Por mais que hoje nós a tenhamos como um produto artístico, muito provavelmente ela não é produzida dentro de uma cultura artística. Contudo, na modernidade, nós transformamos não só a Vênus de Willendorf, né, numa peça artística, mas como objetos banais cotidianos do dia a dia em peças artísticas, como, por exemplo, toda a arte pré-colombiana, né? Que nós sabemos que definitivamente não é uma arte primeira, ela não foi feita com essa designação, ok? Outro tipo de arte e representação, que é muito ligada ao conceito de arte, é o estado de coisas, ou seja, a maneira pela qual está se dando o momento da arte, como esse período é representado, como o
artista sente esse estado de coisas que o rodeia. Eu coloquei aqui a Guernica, né, do Picasso, para a gente tentar entender esse estado de coisas que é a arte, porque ela representa muito bem uma passagem não só de um sentimento, mas de uma realidade que o próprio pintor, o artista, estava vivendo naquele momento, né? Para quem não lembra, 1937, né? Guerra Civil Espanhola, campo de batalha, alguns estados e algumas cidades espanholas sendo atacadas não só pelo fascismo, né? Espanhol, mas também por grande quantidade de tropas, tanto italianas fascistas quanto nazistas alemãs. Então, tem toda uma estrutura dentro dessa representatividade dessa tela que é o Guernica, que mostra muito esse estado de coisas. Outra representação da arte é a ideia. Né? Eu botei aqui uma releitura do Abapuru, né, da Tarsila do Amaral, feita ao grande estilo, né, Romero Brito, que teve toda aquela polêmica aí há algumas semanas, e nós definitivamente podemos entender o Abapuru como uma transliteração de uma ideia, ou seja, o manifesto antropofágico, né, surge depois, né, desta obra. Contudo, ele já vinha sendo discutido e alimentado dentro desse círculo, principalmente que envolvia a própria autora, né, a própria artista dessa obra, que é a Tarsila do Amaral, que era casada com o cara, né, que fez o manifesto, o Oswald de Andrade. Então, ele representa toda uma ideia que estava sendo discutida desde a Semana de Arte Moderna de 1922, por mais que esse quadro seja de 28, tá? Então, nós temos que entender que a arte, quer queira, quer não, ela representa alguma coisa, né? Representa um meio, representa uma produção, representa uma cultura, representa um estado de coisas, pode representar ideias, pode demonstrar ideias e pode, muito provavelmente, despertar sentimentos e afetos. Contudo, pessoas, o abstracionismo não é literalmente uma arte representativa. O abstracionismo, ele tenta, de uma maneira ou de outra, tá, se livrar de uma imagem mimética. O que é uma imagem mimética? Mimetismo. Tá? Procurem aí no Google, dê uma googada, né? Mimetismo, que é a representação do mundo real, né? Desta transformação de que algo que existe do mundo real seja representado em uma tela. Eu coloquei 3 grandes pontos a serem discutidos neste momento, né? Primeiro, que o abstracionismo ou a arte abstrata, ela está muito envolvida, principalmente da virada do século XIX e início do século XX. É ela que irá moldar aquilo que nós entendemos como arte moderna e arte contemporânea. O próprio artista aqui discutido, que é o Vassili, o russo, né? O Vassili Kandinsky, ele teve uma amizade até com Marcel Duchamp, que é aquele primeiro autor que nós discutimos, que ele cria uma obra de arte chamada A Fonte, né? Quem lembra, com urinol, ele só coloca o nome dele e coloca lá, ele faz uma transformação de uma espécie artística ou de uma tendência artística denominada Red Mader, tá? Procurem também Marcel Duchamp, que vocês irão verem principalmente essa obra dele. Pois bem, além do abstracionismo ser uma arte que irá influenciar todo o início do século XX e irá promover, né, a produção de novas tendências artísticas como a arte moderna e contemporânea, ela
tende a ser uma tentativa de expressar, né, algo simplesmente por meio de linhas, cores, formas, principalmente geométricas, né, sem a necessidade representativa, né, que se forme ali algo ou alguma figura. Por isso que eu coloquei aí essa menina com os olhos vendados, porque ela não poderia ter a ideia, né, inteira do que já seja uma obra abstrata. É a própria pessoa, ou seja, eu que estou vendo aquela obra, que trago comigo a representatividade dela. E não a obra irá representar algo que eu possa interpretá-lo. Beleza? E segundo ponto é que a obra ou a arte abstrata, ela evita a figuração e a representação pela imitação do mundo, como eu falei, né, de uma imagem mimética. E o terceiro ponto, que é uma arte para simplificação das formas, tá? O uso, né, ou o novo uso daquilo que sejam as cores e o descarte daquilo que fica muito conhecido, principalmente no Renascimento, ou seja, ele é inventado no Renascimento, que é a técnica denominada perspectiva, tá? Que junta-se aí uma série de fatores geométricos, matemáticos, para poder dar à obra uma ideia, uma representação de algo em 3D, né? Que tenha profundidade, que tenha a percepção do real. É muito feito isso em obras do Da Vinci, todos os renascentistas, né? Desde o século XV ao século XVIII, irão produzir obras em perspectiva. É uma técnica, viu, pessoas? Pois bem, vamos lá para nosso próximo slide. A principal característica que se dá, né, da arte abstrata é apresentar formas e cores por si mesma. É a própria linha, o próprio traçado, a própria cor, né, que vai designar a obra de arte. E isso tem um nome, chama-se reflexividade, ou seja, do reflexo, do pensar. É, é algo que nós podemos dizer que é trazido da filosofia, por exemplo, né? Ou seja, é a contemplação do objeto em si, é a contemplação da produção da obra de arte. O que ele usou enquanto material, o que o artista pode ter pensado, quais as suas influências, como se dá o cenário. Isso é feito dentro, sei lá, de uma casa, de um estúdio, de um ateliê. Qual é a época a qual está sendo produzida? Será que ela quer falar sobre, dizer sobre, ou ela não representa nada? Porque uma das características da arte abstrata, né, é ela não representar alguma coisa. Por isso, a sua distância, o seu distanciamento em relação à representação e figuras postas. Beleza? Pois bem, como eu falei lá atrás, a arte abstrata pode estar dividida em duas grandes vertentes, né? A arte geométrica, que a gente encontra muito por aí, né? Principalmente nas misturas de cores ou cores monocromáticas, né? Um quadrado com uma única cor, dois, três quadrados com cores similares, diferentes, não importa. Triângulos, cubos, quadrados, linhas retas, né? Quebradas, mas assim ainda retas, retângulos, muitas vezes usados, quadrados, linhas paralelas e por aí vai. Essa é uma das vertentes do abstracionismo, o geometrismo. O outro já é o abstracionismo lírico, ou seja, ele tem uma forma mais livre, orgânica. O artista pode criar, né, algo que seja exatamente a obra de arte.
ela não está representando nada. Ela é uma criação. A própria obra de arte, né, abstrata, ela em si, ela pode ter o poder criador de se manifestar enquanto obra de arte. Ela não precisa, por exemplo, né, representar um estilo, um Romero Brito, né, um Picasso com o cubismo, e por aí vai. Ele tende a ser algo muito maior. E, né, o artista aqui escolhido para representar esta arte abstrata, talvez um dos maiores ou o maior artista, né, da arte abstrata, seja o russo Vassily Kandinsky, tá? Que tem uma vida aí recheada de surpresas, Moscou, Munique, parte para a Europa, depois vai para Baviera, vai para Paris, ele que roda o mundo, né? Acaba falecendo em Paris em 1944, mas não só, é ele que irá trazer essa ideia primeira de uma arte abstrata. Ele não surge, né, já com uma arte abstrata. Primeiramente, ele vai experimentando dentro de outras categorias, como o próprio impressionismo, né? Eu falei aqui que ele era um largo admirador e amigo do Claude Monet. Vocês procurem o Monet, nós estamos na primavera. O Monet pintava quadros belíssimos relacionados à natureza e à primavera, viu? Bem, o Kandinsky tem é, outra ideia, né, sobre essa arte abstrata, que ele não colocava nomes específicos em suas obras. Por exemplo, ele colocava o nome composição 1, 2, 7, 10, não importa, ou improvisação tal. Por quê e para quê? Já para não influenciar a pessoa que iria contemplar a sua obra de arte com alguma ideia, né, ou com alguma memória discursiva, né? Quando eu lembro, por exemplo, ditadura, eu estou falando sobre militares, né? Quando eu lembro sobre, sei lá, Porto Seguro, litoral, quando se lembra sobre informática, sei lá, sistema operacional, Windows ou então Linux, essas coisas, para não trazer essa ideia por trás, para não tentar influenciar diretamente aquele que iria ver a sua obra, ele não coloca nomes, ele simplesmente denomina como algo assim totalmente abstrato. Composição 9, improvisação 14 e por aí vai. A sua entrada no abstracionismo pode se dar através dessa tela aqui que nós estamos vendo agora, que é a primeira aquarela abstrata do Kandinsky, né? Muito famosa e terminou. E que nós iremos ver como se dá, né, a sua trajetória, principalmente a partir de uma perspectiva, primeiramente, né, dentro do aspecto russo, depois europeu, por aí vai todo aquele circuito europeu que as artes têm que ainda, né, serem ministradas, principalmente no início do século XX, e depois sairemos um pouquinho para a França, Estados Unidos e Brasil para a gente terminar nossa aula. Ok? Pessoas, é isso por hoje. Fiquem bem e até a próxima.